Tá todo mundo bem? Glória a Deus. Todo mundo feliz? Todo mundo confortável? Glória a Deus. Pois vamos continuar, né? Na semana passada nós começamos a falar sobre a vida da igreja, desde do seu início, né? De como Deus já idealizava a igreja, até mesmo no Antigo Testamento, né? Nós vimos que no Antigo Testamento o povo de Deus, já nessa ideia, naquilo que Deus já tinha preparado, e Israel foi preparado para isso, apesar deles não entenderem, mas eles estavam sendo preparados para isso, e de certa forma eles não entenderam, né? Então, assim, nós vimos que no Antigo Testamento, né, havia o ato de se reunir, né, de o povo reunido, conforme nós falamos em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Só relembrar algumas coisas aqui para a gente avançar. Falava sobre o povo reunido, falava sobre a congregação do povo, né, como Deus juntava ali. Isso foi no período da lei, depois no período dos juízes, né, depois veio Davi, né, veio Davi com a congregação de Israel. Israel se congregava, se reunia, né? Salomão, ele pegou aquilo que o seu pai tinha tanto desejo de fazer, mas não pôde fazer, né? De construir um templo para que ali as pessoas pudessem adorar e sacrificar ao Senhor. E Salomão construiu o templo, né? Ele investiu recurso, construiu o templo, e acabou que depois virou uma coisa muito exclusiva, particular, e algumas pessoas deixaram de fora, até que esse templo foi destruído, né, veio a ruínas, e aí Deus levanta Esdras e Neemias para trazerem a reconstrução novamente do culto a Deus, porque com a ida deles para a Babilônia e ficarem lá 70 anos, começou a se perder o referencial, e os que ficaram, né, ficaram sem esperança, porque viram a cidade destruída, o templo destruído, acabou a esperança e acabou a fé daquele povo, até que Deus levanta Neemias e levanta Esdras para essa reconstrução. Neemias fica encarregado de reconstruir a cidade, né, e Esdras reconstruir o culto a Deus, para que as pessoas voltassem a adorar e a cultuar a Deus, né? A gente vai ver lá em Neemias isso. E depois, né, no início do Novo Testamento, antes da vinda de Jesus, Herodes começa a reconstruir o templo, né? E ele reconstrói o templo, e o povo volta a ter um referencial, porque antes do templo tinha o tabernáculo, né? Deus falou para Moisés como deveria ser construído, quais eram as medidas, quais os tecidos, tudo que tinha que ser feito. Deus sempre foi muito detalhista com isso. Ele sempre é muito organizado com essas questões, né? Só separe aí alguns homens, vou dar a eles habilidades para que eles possam, né, fazer trabalhar nos objetos do tabernáculo, que depois do tabernáculo, a ideia do tabernáculo virou o templo, né? E aí, quando Jesus esteve em Israel, né, nasceu lá, e quando ele esteve lá, ele um dia com os seus discípulos maravilhados daquele templo, dizendo que bela construção, que algo maravilhoso, Jesus disse: olha, eu digo para vocês que aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, assim, aqui está quem é maior do que o templo. Mas a estrutura é necessária, irmãos. A estrutura é necessária. Se nós observarmos, o nosso corpo, ele é uma estrutura. Essa estrutura para quê? Para que Deus possa habitar. Onde é que Deus habita? Nesse ambiente, nessas paredes, Deus está... Não, Deus habita em nós. Quando nos reunimos, o Senhor está aqui conosco. Agora, a estrutura é necessária, não podemos desvalorizar a estrutura. Então, Deus criou uma estrutura para colocar nele o seu espírito.
Nosso corpo é uma estrutura. Deus foi fazendo, foi moldando, e ali Ele soprou, para que nós tivéssemos vida. Então, o Senhor habita onde? Nessa estrutura. Não era que Jesus fosse contra o templo. Jesus era contra o que fizeram com o templo. Um objeto de idolatria. Então, para os judeus, quando Jesus disse que ia derrubar, que aquilo ali não ficar pedra sobre pedra, eles ficaram preocupados, porque para eles era um objeto de idolatria. E o que Deus condena é a idolatria, porque eles passavam a ter o templo como referencial e não mais a Deus. E nunca foi esse o propósito. Então, assim, no Novo Testamento, o termo igreja, ele se refere, no grego, que é eclésia, se refere à igreja. E não é apenas uma raça ou uma nação que foram comprados pelo sangue de Jesus. Então, assim, o povo de Israel, eles não entenderam isso. Eles achavam que Deus era exclusivo deles. É tanto que, quando algumas pessoas começaram a se converter, em Atos capítulo 2, e o versículo 37, quando Pedro está ali pregando, após a vinda do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E eles ali estavam assentados. E o Espírito Santo veio e encheu aquele lugar. E a presença do Espírito, a vinda do Espírito, chamou a atenção da cidade. Porque o Pentecostes era uma festa que os judeus tinham, que eles ainda têm. Que Pentecoste vem de penta, de 50. Ou seja, era 50 dias depois da Páscoa. A festa de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Então, estavam ali adorando, celebrando, e o Espírito Santo veio justamente nesse dia, 50 dias depois que Jesus havia ascendido aos céus. E aí o Espírito Santo veio, e quando ele veio, chamou a atenção. E aí ele ficava dizendo assim, olha, ainda são 9 horas da manhã, e esses homens já estão tudo embriagados. 9 horas da manhã, já estão tudo embriagados, porque a presença de Jesus ali trouxe assim uma alegria tão grande que, para eles, alguns era como se estivesse embriagado, E como pode alguém estar embriagado às 9 horas da manhã? Tem uns que se sentiu o cheiro aí já fica logo... Mas Pedro começa a explicar para as pessoas que estão ali o que estava acontecendo. Ele começa a discursar, ali o que estava acontecendo. E aí, quando ele termina isso, quando ele está ali concluindo, aí as pessoas começam a perguntar, ouvindo estas palavras, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós faremos, irmãos? O que precisamos fazer? E aí Pedro vai dizer algo para eles. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então, os judeus, eles não entenderam que o propósito de Deus, ele era universal, e não apenas local. Os judeus achavam que Deus só pertencia a eles, que era algo particular para eles. E aí, quando começaram a ver as pessoas não judeus se converterem, que os não judeus são gentios, começaram a se converter, e disseram, não, tem alguma coisa errada aí, porque esse povo aí começaram a se juntar a nós, e aí eles não entenderam, até que Deus começa a levantar Pedro para explicar, Paulo para explicar para eles, e alguns disseram, não, agora tudo bem, já que eles querem seguir a nossa religião, eles têm que cumprir a nossa lei, e algo que nem eles faziam. Então, assim, o termo grego para igreja é eclésia, Eclésia. E são todos aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 6 diz que a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. O Evangelho é para todas as pessoas, sem distinção de raça, de cor, de nacionalidade, algo que os judeus não entendiam. Eles achavam que era algo exclusivo para eles.
Jesus preparou ali um povo, preparou os homens para que levasse a mensagem para todas as pessoas. É tanto que em Atos 1:8, Jesus vai dizer, recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E ali a palavra testemunha, no oral, no original grego, é Marte. O marto, de Marte, de morte. Vocês vão testemunhar. Se possível, vocês irão morrer por causa deste evangelho. Então, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus já tinha deixado isso claro. É tanto que eles se acomodam e ficam aonde? Só lá em Jerusalém. E aí, você vai ver no livro de Atos que o Senhor levanta uma perseguição. Para quê? Para que eles se espalhem. Porque eles estavam acomodados ali no lugar dele. No lugar deles. Por isso que a igreja, irmãos, é algo que foi idealizada por Deus. Não é coisa de homem. Não foi um homem que inventou isso. A igreja, ela nasceu no coração de Deus. Porque a igreja é o ajuntamento de pessoas. Onde essas pessoas, elas vivem por um propósito. Elas são alcançadas por um propósito. Para que um dia, quando Jesus vier, nós como igreja, vamos estar para sempre com Ele. Por isso que a presença vale mais. Porque quando nós estivermos com Jesus, outras coisas não interessarão mais. E João, quando escreve Apocalipse, ele vai dizer que lá não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, nem sofrimento. Porque essas coisas são inerentes daqui, dessa terra. Quando estivermos com Ele, a presença dEle vai fazer a diferença. É tanto que você vê que lá na criação, o sol só foi criado, eu acho que no 4º ou no 5º dia. Mas havia luz sobre a terra. Que luz era essa? Se o sol só foi criado no 4º ou no 5º dia. Era a presença de Deus que iluminava o ambiente. Porque aonde a presença de Deus está, ela ilumina o ambiente, ela traz clareza, ela traz discernimento. Por isso que precisamos buscar essa presença continuamente. Por isso que, como igreja, nós precisamos entender o nosso papel de que somos instrumentos do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja, ela não foi comprada com real, nem com dólar, nem com euro. A igreja, ela foi comprada com algo muito precioso, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Por isso que a igreja, ela não é terrena, ela não tem sua origem na terra. Ela tem sua origem em Cristo, em Deus. Deus já visualizava isso quando no Antigo Testamento chamou um povo, uma nação, para que através dessa nação Ele cumprisse seu propósito de alcançar todas as pessoas. Qual é o ideal de Deus? Alcançar todas as pessoas, de todas as raças, de todas as etnias, de todas língua, povos e nações. Esse é o objetivo do Senhor. O João, quando escreveu, ele escreveu que Deus amou ao mundo. Ao mundo, de tal maneira. E quem é esse mundo? São as pessoas. Deus ama a todas as pessoas. Irmãos, Deus não ama só os evangélicos. Não. Deus ama seus filhos. Deus ama seus filhos. Mas Ele também ama as pessoas que estão lá fora. Todas as pessoas. Todas as pessoas, elas têm um lugar no reino de Deus. Por isso que a igreja é esse lugar. A igreja é esse lugar que as pessoas se encontram para serem transformadas e lapidadas para seguir no seu dia a dia lá fora.
Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz que e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! João estava preocupado quando ele viu lá o livro que estava selado. E não havia ninguém digno de abrir o livro. Mas somente um era digno. Somente esse era digno de abrir o livro, que era Jesus. Por quê? Porque ele foi morto, né? Ele foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus todas as pessoas, de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Então, quando as pessoas entendem isso, porque elas já foram compradas, o que é que elas precisam? Reconhecer. Elas precisam reconhecer que Jesus morreu, pagou o preço pela vida delas. Amém? Então, a igreja, ela é o quê? Ela é uma assembleia. Ela é um encontro, né, de crentes que se juntam para adorar e servir a Deus. Aleluia! Atos capítulo 12, versículo de número 5, diz que Pedro estava na prisão. Mas onde é que a igreja estava? Orando. A igreja estava orando. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto o pastor estava na prisão, a igreja estava orando e não dizendo, graças a Deus, nos livramos do pastor. Jesus, que ele fique lá. Não, irmãos. Pedro era guardado na prisão, foi preso. Mas em Atos 12, 5, diz que a igreja estava lá, orando por eles, para que o Senhor o fortalecesse, o desse ânimo, para que o Senhor o guardasse. Deus ouviu a oração da igreja, porque Deus ouve a oração da igreja. Aleluia! A igreja que estava em Antioquia, né, havia alguns profetas e doutores. Então, a igreja, ela é esse ajuntamento de pessoas. Essa assembleia, né, que se reúne com o propósito de servir e adorar a Deus. Eu quero abrir só um parênteses aqui para quem estava aqui quarta-feira. Quem estava aqui? Eu prometi um negócio quarta-feira, não foi? Eu vou pagar o que eu prometi, viu? Como a gente está falando de oração, e eu prometi para os irmãos aqui, um cientista, aqui não é um pastor que está falando não, irmão. Só para, não desmerecendo o pastor, mas para comprovar, a ciência comprova o que a Bíblia fala. Cada dia as descobertas vão provando isso. Então, como a gente está falando de oração, que a igreja orava, eu queria que vocês assistissem isso aqui. É 4 minutos aqui. Vou ceder 4 minutos aqui para o doutor aqui. Mas por que eu não falo? O doutor Lins é chato, fala que só meu lobo frontal falou não é adequado, aí dá problema. Phineas Gage perdeu isso. E foi aí que a gente entendeu a função do teu lobo pré-frontal. Olha só de novo a história das telhas e do telhado. Agora eu quero fazer o telhado. O teu lobo pré-frontal, ele é sim estimulado e, como tudo no teu corpo, é passível de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Olha aí. Como assim? Vamos lá. Eu nasci com um bíceps de tal forma que ele não aparece nem muito na minha musculatura, mas se você quiser, você pode exercitar-se a um ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo, mas está provado que ele cresce. Olha aí. E a prova que ele cresce
Lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, né? Neurônio não se divide. Depois de um certo tempo, você não aprende nada. Isso é tudo balela, né? Tudo balela, o neurônio se reproduz, ele precisa ter estímulo, senão não tem necessidade. Né? Por que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, eu não preciso reproduzir. Né? Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e, de repente, boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho, ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Rapaz, Fantástico. Então, né? eu estou aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, né? Rapaz, aqui o negócio eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Tem gente que acredita que para quitar... Amém? Estou pagando a minha dívida com vocês. Agora, o que vocês vão fazer daqui para frente aí é com vocês. Dívida. Por isso que a Bíblia fala, e Paulo diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. Por isso que quando Pedro estava guardado na prisão, a igreja estava orando. Porque a oração ela tem um poder muito grande. Não só na vida da pessoa, como explicou o doutor aí. Deixa eu pegar o nome dele aqui para dizer para vocês. Dr. Dennis Birman. Depois vocês procuram ele aí para ver mais. Deus é sábio quando fez e colocou em nós. Por que aqui o inimigo não quer que você ore? Porque ele não quer você apto a tomar boas decisões. Quer que você tome decisões por impulso. Que você não seja grato, sempre reclame.
Sempre olho para o outro está melhor do que eu estou numa situação difícil. Então, por isso que nós, como pastores, sempre dizemos, irmão, vamos orar. Irmão, vamos orar. E vamos orar. Então, a igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas. A igreja, ela é uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus usou o termo com o sentido de o povo adquirido pelo seu sangue. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Sobre a afirmação de Pedro, não sobre a pessoa de Pedro, Jesus ia edificar a igreja. Não era sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a afirmação que Pedro disse. O contexto lá é que Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele diz: olha, eu te digo que não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, é que a minha igreja será edificada. A igreja ela é edificada sobre Jesus, não é sobre Pedro e não é sobre nenhuma outra pessoa. Ela é edificada sobre Cristo. E todos aqueles que no percurso da história tentaram ir contra a igreja, nenhum conseguiu. Irmãos, ninguém. O Império Romano, com toda a sua força, com toda a sua violência, não conseguiu parar a igreja. Desde o seu início, no Pentecostes, até os dias atuais, ninguém conseguiu parar a igreja. E ninguém vai conseguir. Porque ela não está edificada sobre uma pessoa. A igreja não está edificada sobre um CNPJ. A igreja está edificada sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem mesmo a Primeira Guerra, e nem mesmo a Segunda Guerra, e nem o nazismo conseguiu parar a igreja. A igreja sobreviveu e sobrevive a tudo quanto lhe foi imposta. Porque ela não tem sua natureza terrena. A sua natureza, ela é celestial. Amém? Por isso que Jesus disse isso. Então, a igreja, né? Ela é esse lugar de que as pessoas se reúnem para celebrar a Deus, para ser grato, para receber encorajamento. Hoje eu estou meio assim desanimado, eu não vou para o culto não. É quando você deve vir. Porque você vai receber encorajamento. Você vai encontrar alguém que vai chegar e vai te dar um abraço. E esse abraço vai mudar o seu dia. Como eu aprendi com a minha irmã Vênis, o abraço ele é como um anestésico. Ele não cura a dor, mas ele alivia. Ele não cura o abraço não cura, mas ele alivia. Ele alivia. O poder de um abraço é muito forte. Então, abrace alguém. E os homens, quando for abraçar a mulher, não é de frente não, viu? De lado. De lado. Entendeu? Os homens, sejam as casadas, sejam as solteiras, abraça de lado, irmão. Só quem abraça de frente é o marido dela. Nem o namorado é para estar se abraçando de frente, porque ainda não é para ter intimidade para isso. Só quando casar, e quando casar pode se abraçar, rolar e corta que tem menores de idade aqui. Então, abraça as pessoas, porque isso faz bem. Então, a igreja, nas epístolas de Paulo, ela sempre designa a comunidade dos salvos. Dos salvos. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja, ela é o quê? É o lugar dos santificados em Cristo Jesus. Amém? É o lugar daqueles que invocam o nome do Senhor.
É o ajuntamento dessas pessoas que estão aqui, você está aqui, invocando o nome de Jesus. São aqueles que foram, é a comunidade dos salvos. O objetivo da igreja é trazer salvação para as pessoas por meio de Jesus. Não é lugar de entretenimento. Isso se faz em clubes. A igreja não é um clube, a igreja é uma comunidade de pessoas salvas. Que o objetivo é servir a Deus. Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios 7,17, e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas, cumprindo cada um o seu encargo, o seu chamado. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então a igreja é essa comunidade de salvos. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Então, a igreja, ela como ideal de Deus, desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Efésios 1,4 diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Onde é que nós fomos eleitos, irmãos? Antes da fundação do mundo. Eu gosto desse texto, que tem pessoas que dizem assim, não, é porque eu já fui tão rejeitado, você foi rejeitado aqui, mas você foi eleito lá. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia! Amém! Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Será que Jesus morreria por algo que não tem valor? Cristo morreu, Efésios 5,25 diz assim, maridos, amem as suas esposas, como também Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o amor de Cristo pela igreja. Ele deu a vida dele pela igreja, por resgate da igreja. Ele morreu por nós, por mim e por você. A igreja é a comunidade dos salvos. É a assembleia dos santos. A igreja, ela é uma realidade concreta. Ela não é uma fantasia. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4 diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Para cumprir aquilo que estava escrito. A igreja é esse lugar em que nós nos reunimos, em que temos pensamentos diferentes, mas o propósito é único. Alcançar aqueles, estimular a fé, as boas obras, servir ao Senhor com alegria, usar os nossos dons e talentos que Deus nos deu em serviço do reino. A igreja é essa assembleia, é esse lugar. Ela acontece na plenitude dos tempos, como disse Paulo. A igreja, ela nasce do Pentecostes. Pastor, a igreja ela não é citada nem em Marcos, nem Lucas, nem João. Mateus ainda fala, lá em Mateus 16, 18, fala, né? Porque ela nasce no Pentecostes. Por que Jesus não queria que as pessoas crescem ainda no sentido de que não diga para ninguém? Porque se as pessoas se convertessem com Cristo em vida, dificilmente deixariam ele ir embora. Por isso que Pedro vai dizer, arrependei-vos, né? Arrependei-vos e sejam batizados, né? Atos 2, 37, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A conversão era após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo.
Por isso que ele diz que assim, eu prego para que vendo não vejam, e ouçam e não escutem. Porque o que ele estava reservado era após a sua morte. Porque não teria sido um êxito se Cristo tivesse continuado vivo. Então não teria igreja. Porque a igreja, ela nasceria após a sua ressurreição. A igreja, ela nasce, de fato e de verdade, no Pentecostes, quando Jesus manda o Espírito Santo. Antes havia a ideia da igreja. Jesus disse, olha, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas, se Cristo não morre, não haveria igreja. E se ele morre e não ressuscita, também não haveria igreja. Porque a igreja, ela nasce depois da sua ressurreição. Quando ele comissiona, diz assim, agora vão, façam tudo que eu ensinei para vocês. Eles foram preparados para dar continuidade. Jesus ensinou eles a amar, a perdoar, se relacionar. Jesus ensinou muitas coisas. Agora, como igreja, pratiquem. Igreja não é só teoria, é prática. É prática. A igreja, ela é mais prática do que teórica. Porque o que nós aprendemos, devemos colocar em prática. Amém? Amém? É tanto que Atos 2,47 vai dizer que todo dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ou seja, a igreja é a comunidade dos salvos. Aqueles que são salvos são inseridos na vida da igreja para crescerem, para serem estimulados, para produzirem bons frutos e para alcançar outros. Você foi salvo para quê? Para você salvar outros. Pastor, eu salvo. Não, quem salva é Jesus, mas você é o instrumento para falar, para testemunhar, para que outras pessoas conheçam o amor de Deus. Então, quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, né, após a ressurreição, a igreja se torna uma realidade concreta. Amém? Então, a igreja como comunidade dos salvos. Pedro disse o seguinte, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando é que se recebe o dom do Espírito Santo? Quando se arrepende. E quando é batizado. Era isso que Simão, o mágico, não entendia. Quando ele viu o Espírito Santo, quando ele viu os apóstolos lá fazendo sinais, ele disse, eu quero comprar isso aí. Quanto é? Pedro disse, não, isso não está à venda. Porque o dom do Espírito Santo é para aqueles que se arrependem. Se arrependem. Como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja? Por meio do arrependimento e do batismo. Porque o que é o batismo? É uma afirmação de que eu agora tenho uma nova vida. Por isso que não se pode batizar crianças. Porque crianças não têm entendimento do que é uma nova vida. Por isso que o batismo é um sinal, é uma evidência de dizer assim, eu nasci de novo, eu sou uma nova pessoa em Jesus Cristo. Então, é por meio do arrependimento. É por meio do arrependimento, é quando a pessoa se arrepende e ela abandona as práticas antigas para viver agora como? De acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Não é só frequentar, mas é pertencer. Por isso que a igreja não é um lugar para se frequentar. É uma família a se pertencer. Irmão, frequentar, a gente frequenta o shopping, né? A gente frequenta o salão, né? A gente frequenta lugares. A igreja não é lugar para se frequentar. A igreja é uma família para se pertencer. Porque é uma família que nós vamos viver para sempre. E como eu aprendi com o pastor, que essa família aqui é uma família que vai ser para sempre. Para sempre. Talvez alguns até não compreendam o que eu digo, mas a família cristã, ela é até mais importante do que a família de sangue. Por quê, pastor? Porque eu não sei se todos os meus familiares de sangue vão reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas os que já estão aqui já reconheceram. O ideal, o desejo, a oração é que
toda a nossa família de sangue se arrependam, recebam Jesus, confessem a Jesus como seu Senhor e Salvador, para que a gente possa se tornar família de Deus também. Por isso que a igreja é esse lugar em que nos reunimos, em que é formada por pessoas que foram regeneradas. O que é regeneradas? Que foram geradas de novo. Por isso que nós temos 2 nascimentos. O nascimento físico, da relação do pai e da mãe, e temos por isso que a Bíblia chama de novo nascimento, que foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era um homem conhecidíssimo da palavra, mas Jesus deixou a cabeça dele em parafuso, pastor Claudenilson. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Ele, como pode? Eu tenho que voltar lá para o ventre da minha mãe. Disse, não. Você precisa nascer da água e do Espírito, do batismo, da confissão. Você precisa ser gerado de novo. Do arrependimento. O seu espírito precisa ser ativado. Tem que haver uma ativação. Então, a igreja é a comunidade dos regenerados, daqueles que fizeram a sua confissão pública, daqueles que, quando a gente diz assim, alguém quer entregar a sua vida para Jesus, a pessoa, sim, ela está fazendo a sua confissão pública, diante de pessoas, de testemunhas. E a Bíblia diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? As pessoas, os anjos e os demônios. O mundo espiritual é tão real, tão real. Por isso que o inimigo de Deus, que aí ele nos considera seus inimigos também, não quer que uma pessoa venha para o culto na igreja, porque ele sabe que a probabilidade dessa pessoa se arrepender, deixar o mundo do crime, do tráfico, deixar o mundo mau e cruel, para agora ser uma nova pessoa, ser regenerado e nascer de novo, ele sabe que isso é possível. Porque ele acompanha isso desde muito tempo. E esse é o poder que há na igreja, de transformar a vida das pessoas. De alguém que estava lá, que era líder do tráfico, de alguém que vendia droga, de alguém que maltratava a sua família, que era um bêbado, que era uma prostituta, mas que abriu mão de tudo isso aí e agora vive para Jesus. O mundo não consegue entender isso. Olha aí, até um dia desse era um nó cego, dava nó e pingo d'água. Agora é crente, agora é santo, agora é salvo. É sim, é o que está escrito na palavra. Se a pessoa se arrependeu e nasceu de novo. O mundo pode dizer que não. Esse aí 3 meses. Dou 3 meses para ele. Quem nunca ouviu isso, irmão? Dou 3 meses. Esse negócio de igreja tá só ludibriado aí. Dou 3 meses. Mas quem nasceu de novo, irmãos, permanece firme com Jesus. Porque sabe que o propósito maior é servir a Deus. Amém? Amém? Então, quando nos arrependemos e confessamos e nascemos de novo, nós somos inseridos na vida da igreja. Amém? Glória a Deus. Aí, nós recebemos o selo do Espírito. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado em um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres. E temos todos bebido de um Espírito. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. O anticristo vai trazer a marca dele, da besta. Mas nós já temos a marca da promessa. Nós temos o selo do Espírito. Aqueles que foram selados, comprados com o sangue de Jesus. Aqueles que têm o sangue do Cordeiro na sua vida. Esse não pertence mais ao mundo. Por isso, a igreja é essa comunidade de salvos, dos que nasceram de novo. Daqueles que estão dia a dia buscando dizer, Senhor, eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Por isso que essa é uma pergunta que nós fazemos no batismo. Você promete viver para Jesus todos os dias da sua vida? E a pessoa responde sim. Essa é a nossa luta. Viver todos os dias para Jesus. Irmão, ser crente
Não é fácil, mas é possível. Ser crente de verdade. Não frequentar a igreja. Não frequentar culto. Não usar o nome evangélico. Isso qualquer um pode ter. Mas nascer de novo. Abandonar as velhas práticas. Ter práticas novas. Aprender a amar as pessoas. Ter empatia. Aprender a perdoar. Talvez uma das coisas mais difíceis para as pessoas que se convertem é aprender a perdoar. Porque foram tão machucados, que como eu vou exercer perdão se na minha vida o que foi construído foi só um sentimento de ira? Porque a vontade que eu tenho é de matar aquela desgraça. Não se assustam que isso é uma realidade. Porque pessoas que só sempre foram pisadas. Você acha que nela existe amor? Existe ódio. Mas aí quando ela nasce de novo, ela vai aprender agora com Jesus a amar. E isso é fácil, irmãos? Não. Mas se a gente praticar é possível. Tudo que disciplina, perseverança e determinação pode mudar. Se a gente se disciplinar a amar, se a gente se determinar a amar, se a gente perseverar em amar, nós conseguimos. Eu tenho aprendido que essas 3 palavras fazem a diferença na vida de uma pessoa: disciplina, perseverança e determinação. O difícil é você começar, mas quando você começa e persevera e não desiste, porque todo mundo faz promessa para começar. Esse ano eu prometo que eu vou me exercitar mais. Mas só promessa. Esse ano eu prometo que eu vou ler a Bíblia. Mas se não começar, não faz. É disciplina, irmão. Tem que se disciplinar. É disciplina ali, é você ir. Eu não estou com vontade, mas vai sem vontade mesmo. Eu disse para vocês aqui que se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, 3. Se você se disciplinar por isso, você lê a Bíblia em 1 ano. Eu estou falando 3 capítulos da Bíblia por dia, irmão. 3. O que é 3 capítulos da Bíblia por dia? Vamos botar 3 capítulos da Bíblia. Você pode ler aí, no máximo, estourando. Eu vou botar para a pessoa que lê mais lenta, uns 40 minutos. 40 minutos para ler 3 capítulos da Bíblia. É muita coisa? Por que não faz? Falta disciplina, falta determinação, falta perseverança. Eu li o Novo Testamento em 5 meses. Em 5 meses eu li o Novo Testamento. E eu estou lendo a Bíblia, já estou terminando os profetas menores. Já estou terminando os profetas menores. Comecei, porque eu não vou seguindo uma sequência, eu vou aleatório. E eu resolvi começar, quando eu terminei o Novo Testamento, eu comecei o Antigo, comecei por Daniel, e já estou em Sofonias. Sofonias, depois de Sofonias tem Ageu e Zacarias, porque Malaquias eu já li. Aí dos profetas menores eu vou para outros. 3 ou 4 capítulos por dia. Disciplina. Disciplina. Ah, eu não tenho tempo. Irmão, quando você vai para o banheiro, fica lá não sei quantas horas. Não dá para levar o celular e ler a Bíblia, não? Em vez de ficar olhando outras coisas. Porque tem umas pessoas que gostam de passar umas horas no banheiro. Não é verdade, sim ou não? Leva o celular, põe na Bíblia lá, lê. Para não chegar a mensagem do WhatsApp, você mudar de tela.
disciplina, perseverança e determinação vai fazer a diferença. A igreja é essa comunidade de salvos, de regenerados, de pessoas que nasceram de novo, que com disciplina, perseverança e determinação vão chegar muito longe. Foi isso que os discípulos fizeram. Foi fácil para eles? Não foi, irmãos. Principalmente nos tempos mais antigos e mais remotos, sem ter o que eles têm, sem eles ter o que nós temos hoje. Sem ter os recursos, sem ter tantas coisas que nós temos hoje. Eles não tinham a Bíblia impressa, nós temos. Eles falavam daquilo que eles tinham ouvido, eles gravavam, isso ficava no coração dele. Até que depois alguém começou a escrever. Hoje nós temos ela impressa, nós temos ela digital e nós temos em áudio. Tem um aplicativo da Bíblia, que é esse aqui que eu uso, que é a Bíblia Sagrada, que ela tem, bem aqui ela tem um áudio, ó. Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias. Então, irmãos, qualquer coisa que você possa dizer é desculpa. Pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não sei ler. Tem ouvido para ouvir? Já tem ela na versão falada. Áudio. Ah, é porque eu não gosto muito de pegar assim no papel esse negócio volumoso. Tem ela digital. Qualquer outra coisa, irmãos, é desculpa. É falta de disciplina, de perseverança e de determinação. Amém? A igreja é essa comunidade. Somos nós, essa comunidade de homens e mulheres que tem um propósito. Qual é o nosso propósito? Chegar a estar com Jesus. Mas enquanto a gente vai para lá, nós vamos convidando outras pessoas para ir conosco, dizendo assim, é bom. Servir a Deus é bom. Irmão, servir a Jesus é bom. Não tem nada melhor do que você servir a Jesus. É bom demais você saber que você é amado por Deus. As lutas vêm, tem hora que dá um desânimo, mas a gente persevera e vai adiante. Por isso, irmãos, não desista. Busque cada dia mais fazer a vontade do Senhor. Você já tem uma ferramenta poderosa, a oração, que vai te ajudar a tomar decisões corretas. Eu vou mandar no grupo da igreja esse vídeo aí para vocês, para não ficar devendo nada a ninguém. Que o negócio ruim é dívida. Nós encerramos aqui, irmãos. Foi. Depois você vê com calma aí. Não olha agora não, o culto não terminou ainda não. A igreja, ela nasce no coração de Deus. Desde lá de quando Deus chama Abraão, ele já idealiza. O povo no deserto já é uma preparação para o que o Senhor iria fazer. A igreja é a comunidade dos salvos, dos regenerados, dos nascidos de novo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus, porque sem a sua morte ali na cruz, não existiria igreja. Sem a sua ressurreição, nós não estaríamos aqui.
Obrigado porque o Senhor nos ama de uma forma tão incondicional, que o Senhor deu até a última gota do seu sangue para nos salvar, para nos perdoar os pecados e nos dar uma nova vida. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores, mas o Senhor tornou isso possível a cada um de nós. Que tenhamos esse entendimento, Jesus, de que a igreja, ela é a comunidade dos salvos, dos regenerados, dos nascidos de novo. E que nós possamos, Senhor, trabalhar com perseverança, com determinação e com disciplina para alcançar aqueles que estão perdidos, para que venham te conhecer e ser salvos também. Usa a sua igreja, Senhor, nesse bairro. Usa a sua igreja nessa terra para manifestar a tua glória e alcançar aqueles que estão perdidos. E aqueles, Senhor, que estão afastados, que eles retornem para a casa do Pai. Aqueles que se perderam por algum motivo, eles retornem para a casa do Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite. No nome de Jesus. Amém.